Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Materna. Hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado, feminicídio. E para conversar com a gente, convidamos a Coronel Radassa, e secretária da Mulher de Cuiabá. Tudo bom, secretária? Bom dia, Bom tudo dia. bem? Obrigada. Secretária, quero começar pelo lado da maternidade. A senhora é mãe de um menino, de uma menina, e, e também tem uma bebezinha agora, né? Como que é ser mãe de um menino e de uma menina? Primeiro, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo episódio, pelo programa. Venho acompanhando aqui os temas, são temas relevantes e temas que conectam com as mulheres, né? E quando a gente fala de filhos, aí que conecta mesmo. Eu tenho dois presentes que Deus me deu, o Pedro de 17 anos, quase fazendo 18, é um desafio. E a Sara Liriel, que agora tem 8 meses, uma bebezinha também. E tem sido muito bom, uma experiência muito boa, né? O Pedro, ele tem me feito descobrir o homem que ele tem se tornado. Isso me enche de orgulho, mas ao mesmo tempo também traz aquele medo, né? Numa sociedade tão difícil, né? Inclusive é tema do nosso papo Sim. de hoje, a questão do feminicídio. Isso tem muito a ver com o comportamento dos homens também. Então ele tem esse cuidado de mãe. E a Sarinha, o cuidado de mãe é outro, né? Agora pequenininha, uma menina. Nunca imaginei que eu seria mãe de uma menina, ainda mais com intervalo de tempo tão grande. Então vem outros medos, né? E aí voltando também para o nosso tema, ela é uma mocinha, eu quero um futuro melhor para ela, eu quero uma sociedade com esperança. Então a gente caminha ali entre os dois mundos. Eu brincando com um colega, né? Entre o mundo dos Vingadores e da Frozen. E essa vivência de educar filhos de sexo diferente, ele te trouxe novas reflexões sobre igualdade e respeito? Com certeza, né? É, assim que eu descobri que eu estava grávida de um menino, eu sempre quis um menino. Eu já era policial militar, então talvez tivesse a ver um pouquinho até com essa dinâmica do dia a dia que eu sempre tive, né, um ambiente bem masculino. Então eu queria ter um menino. Quando eu soube que era um menino, fiquei muito feliz, mas também veio aquele medo. Eu falei, vou começar a ler a respeito, né? Como criar menino. Li tudo quanto era livro que eu podia e me dediquei uma vida inteira a entender como criar um menino. Eu e o pai dele, né? Na época de pequeno, livros para a idade dele, quando ele foi se tornando adolescente também. Então, sempre esse olhar de tentar fazer um menino íntegro, muito correto, com boas decisões, que respeitasse as autoridades, mas respeitasse, sobretudo, a si mesmo, né? E sempre me dediquei a isso. E aí vem uma menina, estou comprando livro, já está chegando na internet essa semana, como criar uma menina, como entender o funcionamento dela enquanto menina, né, desde pequenininha. Quando ela for adolescente, eu sei que eu vou me dedicar a isso também. Só que quando eu me torno secretária da mulher, eu saio lá da Polícia Militar, que era um ambiente muito masculino, e passo a ter contato com mulheres. Cada uma com a sua realidade, cada uma com suas angústias, com seus desafios. E aí eu acho que esse olhar, principalmente para a menina, redobrou. Né? Assim, no primeiro momento, eu preocupava sobretudo ela crescer legal, crescer saudável e tudo mais. Hoje eu me preocupo principalmente que ela cresça segura, confiante, sabendo fazer boas escolhas, sabendo fazer análise de onde ela entra, onde ela fica, onde ela deve ficar, em que momento ela deve sair, que no fim é aquilo que a gente conversa com as mulheres que a gente atende, né? Que cada uma entenda a sua realidade, entenda até onde vai um relacionamento, até onde é hora de recuar. Então esses olhares aí a gente como mãe termina trazendo. Eu entrevistei esses dias uma mãe aqui, a vereadora Maísa Leão, e ela me falou que o medo dela, como mãe de menina, é diferente de menino. Por quê? Se um menino estiver numa rua escura, com um celular, com uma carteira, qual que é o medo dele? O medo dele é de ser assaltado. E de menina, não. O medo dela é de ser estrupada, de ser esquartejada, jogada numa vala. Isso hoje em dia é impactante e é o que a gente está vivendo principalmente em Mato Grosso, que está sendo campeão de feminicídio. É o medo que nós, como mulheres, temos, né? O rapaz, ele sai para correr, vou correr 10 horas da noite. Para a mulher é
possível, né? No Brasil, isso, falando em Brasil. Então, assim, de fato uma realidade que não tem como negar, os números estão aí, os números estão mostrando que Mato Grosso, que o Brasil precisa urgentemente enfrentar o tema, um tema que é complexo, que envolve várias instituições, considerando que a violência ela tende sempre a aumentar, se não for feito nada, o que esperar dos nossos filhos, né? Você que também tem 2 meninas aí, daqui a pouco estão adolescentes. Então, se hoje está muito difícil, se nada for feito, o desafio. Como a senhora enxerga esse cenário quando olhamos para a realidade de Cuiabá? Como que está o feminicídio aqui em Cuiabá? Como policial militar, a gente sempre fala, né? Uma vida é uma vida. Por mais que a estatística aumente ou diminua, o ideal é que ela nunca exista, né? Então, sempre que há um caso, esse caso é um tapa na cara de todo mundo, né? E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Começo lá de cima com as instituições, as maiores, as mais robustas, mas a gente volta para a igreja, para os lares, para as famílias, né? Então, hoje, cada caso de feminicídio que ocorre, e que ocorreu, por exemplo, desde do dia 1º, que nós estamos ali na gestão da Secretaria da Mulher, a gente foi muito desafiador, porque são famílias que precisam, naquele momento emergencial, de socorro mesmo. É um crime impactante, é um crime que deixa todo mundo sem saber o que fazer. Então, cada caso que ocorreu, nós dispensamos, entregamos e disponibilizamos toda a estrutura do município, desde pegar essas famílias, acompanhar inicialmente ali na beira do leito mesmo, onde teve casos, né, de mulheres internadas, mulheres que perderam parentes, a gente deu suporte para a família, para os filhos. Esse suporte ele vai além, né, desse momento também. A gente tem um suporte hoje financeiro para as crianças que são vítimas de que as mães morreram por conta do feminicídio, né? Então essas mulheres hoje, essas crianças hoje recebem um salário mínimo para ajudar no cuidado, na escola. Então, às vezes o vô ficou com a guarda, a avó ficou com a guarda, esse valor é passado para eles. Então, não são, isso para nós não é estatística, não são números, são famílias, são vidas, e pode diminuir o que for, enquanto houver uma mulher morrendo em Cuiabá, nos fere o coração, e nós estamos aqui trabalhando de manhã, à tarde, à noite para atender essas famílias, sobretudo. Né? Porque quando acontece um feminicídio, não é só a mulher que morre, a família se desestrutura, a criança fica órfã, além da mãe, do pai, né? Exatamente. E tem uma estrutura aqui em Cuiabá que ajuda essas crianças, né? Que é a secretária da mulher. E como que faz as pessoas para buscar essa ajuda? Miriam, é tão interessante que você falou, né? A mãe, normalmente, essa mulher que perdeu a vida, ela cuida das crianças. Às vezes o pai e a mãe, ela cuida dos pais, dentro da casa ou fora da casa, cuida dos sogros, ela cuida às vezes dos irmãos, a mulher, então quando ela é retirada do seio da família, numa situação ainda mais trágica, são crianças que, se não tiverem ali minimamente um suporte de um outro familiar, estão sujeitas a qual futuro? A drogas, às vezes a prostituição, deixa de ir na escola. Então, por isso a nossa preocupação enquanto Secretaria Municipal de tentar estar atenta a essas famílias. Então, essas famílias, infelizmente, quando ocorre isso, a gente traz elas para perto. O primeiro motivo para trazê-las para perto é através desse valor, mas, sobretudo, com acompanhamento psicológico, para quem está ali, com acompanhamento na escola, tentar direcionar esses alunos nas escolas, né? Então é um trabalho bem bacana que a gente vem fazendo, mas é caso a caso, cada dia um desafio, mas tem sido bacana, assim, porque a gente tem conseguido alcançar as avós, né, os avós, e tentar dar o mínimo de suporte para essas crianças. A Secretaria da Mulher, ela protege e promove a igualdade, né, entre o gênero. Que projeto a senhora destacaria hoje em Cuiabá no enfrentamento à violência? Olha, hoje, com relação ao enfrentamento à violência, a gente até fala assim, vamos pensar em violência, e não só na questão do enfrentamento. Primeiro, a gente trabalha com a conscientização. A conscientização é a maior forma de prevenção. Sim. A conscientização ela é feita para quem hoje no município? Hoje nós estamos atendendo mulheres de todos os lugares, de todos os tipos de renda, aquelas que nos chamam, que são nossas parceiras, nós estamos indo.
às vezes não nos chamam, mas a gente bate na porta e oferece. Então, a gente tem feito conscientização com servidoras, em empresas privadas, na comunidade, na região do Pedra 90, na região do CPA, na região do Jardim, faz o comando geral ali, Três Poderes, toda aquela região. Então, a gente tem buscado essas lideranças comunitárias, a gente tem oferecido o que a gente entende que tem de mais importante hoje, que é a conscientização. Então, como eu te falei, para as mulheres, para crianças, para homens também. Fizemos, inclusive, semana passada numa empresa com mais de 200 homens ali dentro. Então, falando sobre isso. Muitas mulheres, após esse processo de conscientização, ela fala, olha, eu achei que era normal o que eu estava vivendo, e não é. E muitos homens também. Teve palestra que a gente participou, ele falou assim, gente, eu sou um agressor e não sabia. Falou rindo, levando a brincadeira, mas ele entendeu o recado. E realmente a conduta dele estava ferindo a lei. Pode dar a justificativa que for, estava de cabeça quente, estava bêbado, ela que deu causa. Ok, mas tem uma previsão legal. Se tem uma previsão legal, é motivo de ser preso e de responder pela Lei Maria da Penha. Sim. Então, esse trabalho de conscientização é o que a gente entende como a menina dos olhos da Secretaria. A gente também tem feito algumas ações de buscar essas mulheres através de, não só de palestras e de chamadas na internet e tudo mais, mas de ações que a gente vai, sem falar de violência no primeiro momento, mas consegue trazer essa mulher para perto. Sim. Então, por exemplo, cursos de capacitação dentro da Secretaria da Mulher, muitas mulheres vão lá fazer cursos de tudo quanto é coisa. Padeiro, fazer unha, qualquer curso que ela entenda que dá para tirar uma renda extra ali. E ali ela consegue, a partir do contato com a nossa equipe, entender um pouquinho sobre os tipos de violência, entender que existe hoje uma estrutura capaz de atendê-la caso ela já esteja sendo vítima, oferecer os nossos contatos, oferecer aquilo que a gente pode para ela. Temos ali o nosso balcão de empregos. Toda primeira semana do mês, nós fazemos ali uma junção de parceiros, de amigos, de grandes empresas. Começamos com 300 vagas, já estamos com mais de 1.000 vagas. Então, essa mulher nos procura, pede um emprego, traz o currículo, e ali naquele contato também a gente já disponibiliza a estrutura da secretaria para ela. Temos as ações sociais nos bairros, com entrega de produtos, enfim. Então, a nossa segunda forma de buscar essa mulher é através das ações da secretaria. É através de várias ações, tentar cooptar ela para dentro. E o terceiro, e mais importante, infelizmente, quando já ocorreu a violência, nós temos ali para ela o acolhimento psicológico e com assistente social. Hoje nós fazemos isso, Miriam, com 2 espaços de acolhimento. Um na Secretaria da Mulher, de segunda a sexta-feira, eu já aproveito para deixar aqui disponível para todas as mulheres. Qual mulher que pode ir lá? Aquela que entende que está sendo vítima de violência, que precisa de ajuda, que às vezes não tem com quem conversar, que entende que está no limite, pode ir lá na Secretaria da Mulher. Se ela for indicada por alguma instituição, a Polícia Civil indica, a Polícia Militar, Tribunal de Justiça, ok, mas não precisa, ela pode ir lá bater na porta que nós vamos recebê-la. Segunda a sexta, como eu falei, em horário de expediente. E um outro espaço, Miriam, lá no HMC, que é lá no Hospital de Cuiabá. Lá funciona 24 horas. E aí que é o bacana, é como se fosse o nosso pronto-socorro de quem está desesperado e não sabe para onde ir. Sexta de manhã, sábado à noite, domingo à tarde, domingo de madrugada, 3 horas da manhã. Cara, sofri, corri de casa, acontece muito. Apanhei do meu marido, não tenho para onde ir. Vai para lá, pede apoio que nós vamos fazer o encaminhamento, a gente chama a Polícia Militar, chama a Polícia Civil, vai fazer o boletim de ocorrência e a partir dali a gente começa os trâmites para receber e acolher essa mulher. Feita essa parte emergencial, a gente traz ela para dentro do nosso programa e ela recebe ali atendimento psicológico, um assistente social verifica como é que está a casa dela, onde é que estão seus filhos, você tem condição de voltar para casa ou não? Às vezes ela não tem, a gente coloca na casa de amparo, que é um local próprio para as mulheres que não têm para onde ir, que sabe que se voltar para casa provavelmente vai até morrer. E os filhos, a gente dá encaminhamento para os filhos, enfim, é um primeiro suporte para essa mulher, para que a gente consiga retirá-la desse momento ali de violência e dar um encaminhamento para ela, e também a longo prazo ela faz o tratamento psicológico conosco. Existem mulheres que estão ali há 1 ano, 2 anos, 3 anos e estão sendo atendidas pelo programa. E tem muitas mulheres que não denunciam por causa dos filhos, né? E como a Secretaria tem trabalhado para garantir o acolhimento e segurança tanto para a mulher quanto para a criança? Hoje a Secretaria da Mulher ela tem feito como a nossa primeira
linha, né, o atendimento dessa mulher, porque essa mulher, ela tendo consciência de onde ela está, das condições que ela vive, e tendo autonomia, eu diria, emocional, para sair desse relacionamento, ok. É o que a gente tem de mais importante. Sim. E numa segunda linha, atendendo essas crianças também. Hoje a gente tem atendido ali adolescentes, né, que terminam, às vezes o pequenininho nem se dá conta do que está acontecendo, mas o adolescente ele já tem clareza de muita coisa, né? E muitas vezes, Miriam, é ele que apoia a mãe para sair do relacionamento. Sim. É ele que olha no olho da mãe e fala: a senhora vai deixar? Mãe, por que isso? Mãe, eu quero ir embora de casa, não quero mais morar com a senhora. Então isso quebra a mãe no meio, porque ela entende que não é mais sobre ela. E que às vezes o pequenininho não tem como falar, e o adolescente, você que tem filho adolescente, sim, você ficou até emocionada, mas a gente não tem como não ficar, porque a gente sabe que às vezes essa mulher ela tá sem forças para sair de um relacionamento, e é o filho, como um anjo enviado por Deus, e olha e centra ela, né? Fala: mãe, para. A senhora não é como se ele pudesse falar: a senhora não é mais aquela mãe, a senhora está diferente, a senhora não precisa disso. Então a gente busca também trazer esse adolescente. A demanda, ela hoje não é tanta, mas às vezes a gente precisa de parceiros, então a gente também tem parceiros que nos auxiliam a atender essas crianças e esses adolescentes. Eu tenho uma amiga que o filho dela virou para ela e falou assim: mãe, você vai deixar? Até quando? Separa. Né? E é mais fácil, porque a separação do agressor com a família é melhor para a cabeça da criança. E existe um trabalho conjunto com a escola, unidade de saúde, força de segurança para prevenir essas situações. Hoje é o que a gente chama da rede de enfrentamento, né? A rede de enfrentamento, ela existe em todos os municípios, em alguns municípios um pouco mais estruturado, em outros menos. Que é o quê? Que é a reunião, o diálogo entre todos os atores e todas as instituições que têm parcela de contribuição nesse cenário. Então, hoje a rede de enfrentamento em Cuiabá, ela é coordenada pelo Tribunal de Justiça, através da doutora Maria Rotides, da juíza Graziela, Ana Graziela, né, que são pessoas conhecidas há muitos anos aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, porque são realmente aguerridas com relação ao tema. E aí essas senhoras, né, as doutoras, elas trazem e fazem as reuniões. E nessas reuniões a gente discute: olha, e aí, qual que é o seu papel? Como é que você vai agir? Tá? Tem uma lacuna aqui, olha, isso aqui está faltando, né? Então a gente faz esse trabalho agregado para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Com relação aos adolescentes, nós estamos fazendo, adolescentes não, crianças, né? Porque no âmbito do município, os alunos vão até ali a 11, 12 anos, né? Então, para essas crianças, a gente tem desenhado um trabalho, né? Que eu acredito que logo, logo a gente quer começar, que é fazer a conscientização para esses pequenininhos, de forma lúdica, com brincadeira, né? Um projeto que está sendo desenhado e a gente pretende implementar o quanto antes. Então, é uma forma de fechar o cerco, Miriam. É um cerco que a gente tenta fechar primeiro no âmbito do município, com o que a gente tem. Então, a educação, a saúde, né? Até perdão que você perguntou sobre a saúde. A saúde é uma grande parceira. A saúde do município compõe a rede de enfrentamento, como compõe a educação, como compõe a segurança pública do município, CEMOB. Então, a gente tem que pensar nessa mulher num parque, caminhando à noite, de dia, né? Não precisa nem ser à noite para ela estar sofrendo perigo. De dia, num ponto de ônibus. E essa criança, que às vezes a mãe tem que sair de casa e mudou o ambiente do lar, a criança tem que mudar de escola. Então a Secretaria de Educação compõe. A Secretaria de Educação compõe também por quê? Porque quem mais pode verificar que os lares estão desajustados do que às vezes os próprios professores, né? Então há esse treinamento interno também. Então é o que a gente chama de rede, tanto as instituições de fora quanto as instituições que compõem o município no enfrentamento em conjunto desse tema. O feminicídio, ela é a ponta de um ciclo de violência que começa muitas vezes no psicológico, né? E como a Secretaria tem atuado para interromper esses ciclos? Através dessas ações, né? De conscientização, conversando com a mulher, porque muitas vezes, como eu te falei, a mulher ela acha que tá normal. Ou às vezes o agressor chega em casa, quebra um celular, ela acha que é porque ele é nervoso mesmo, é o jeito dele. Então a gente tenta trabalhar essa escalada, né? Essa evolução para que ela não ocorra. E o papel da família? O que a família tem que conversar com seus filhos sobre a igualdade de gênero?
A gente estava até conversando, Miriam, com as instituições que compõem, né, alguma dessas instituições que compõem esse enfrentamento à violência, de como, perdão, de como hoje a internet, eu vou falar internet de maneira geral, né, as redes sociais, banalizaram um pouco a questão dos papéis, né? Existem os papéis, e a família tem um papel fundamental e muito grande, né, na criação desse menino. Como eu até falei no início da conversa, né, a gente fica ali pensando desde pequenininho, como educar, não significa que vai dar certo, é todo dia ali a gente olhando o comportamento, é todo dia analisando, todo dia eu olho pro meu menino, o jeito que ele trata as mulheres, o jeito que ele trata a si mesmo, então é sempre recalculando a rota. Tem dia que dou beijinho, tem dia que o pau quebra lá em casa. Por quê? Porque é um processo de educação. E hoje a gente verifica que banalizou. A autorresponsabilidade que o pai deveria ter, não tem. Joga para a escola que não vai dar conta nunca. E até não é o seu papel, né? Não. Então hoje as famílias estão nesse sentido. O filho está no celular, vendo o que quiser ver. As meninas também, às vezes sai, tá na rua, e não é só, às vezes a gente fala assim, a mãe trabalha o dia inteiro. Não, falta sim muito compromisso de pais que estão dentro de casa, podendo educar, mas decide não educar. Não. Então isso praticamente vai fazer o quê? Sobra depois também lá na frente para as instituições corrigirem aquilo que não se corrige mais. Você só tem o quê? Prender, aumentar penas, enfim. É muito difícil. Então a gente sempre tem que lembrar que o papel de educação é da família. Da família. E ponto, né? E, por exemplo, aquele caso que teve lá no Rio de Janeiro, que o filho matou os pais e estava conversando com uma menina aqui de Mato Grosso, lembra desse caso? Uhum. A menina conversava há 2 anos com ele pela internet, desde os 9 até os 11. Onde que estava o pai e a mãe que não via a conversa? Exatamente. Né? Tem muitos pais que falam assim, eu não vou mexer no WhatsApp do meu filho porque a privacidade, ele né? tem que ter privacidade. Que privacidade criança de 9, 10, 11 anos tem que ter? Exatamente, esse é o desafio. E eu tiro pelo meu filho, você deve passar pela mesma coisa. Faz bico, e eu falo, e tira esse bico da cara, que eu sou polícia, né? A gente faz aquela cara de polícia, e tira esse bico da cara, rapaz. Zanga, e é isso, não é fácil educar. E a gente fazendo tudo isso, não sabe como vai ser, como esses jovens vão se comportar. Imagina hoje uma geração que está jogada para ser criada e educada pelo TikTok, às vezes, né? Meus filhos têm celular, só que eu deixo parental 2 horas. Eu digo, mãe, deixa um pouquinho mais. Eu falei, não, 2 horas. E depois eu vou lá e olho tudo, o que eles fizeram, o que eles olharam, o que eles estão vendo. Por exemplo, e eles têm tudo que eles vê, aparece no celular. Porque tem que ter o controle dos pais também. E outra coisa, Miriam, até incumpridar um pouquinho aqui, ainda falando disso, que assim, até a gente como adulto tem que se fiscalizar do que anda olhando. Sim. Dependendo do que você está vendo na internet, você também banaliza e torna normal algumas coisas. Você começa a ver violência, violência, o cérebro começa a processar que ok. É como se todo mundo estivesse fazendo aquilo. E isso é muito interessante falar, eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Se não tem, por favor, é muito importante que socorra. Por que alguns casos de violência, inclusive contra a mulher, ocorrem de um jeito, e às vezes na sequência ali você vê a mesma forma, como se fosse uma reprodução. Então não vamos muito longe, vamos na situação daquele do elevador. Foi surreal aquilo, a situação daquela mulher. Mas pior ainda foi logo na sequência um outro caso similar. Então, assim, até que ponto nós adultos também não estamos aí sendo vulneráveis com o emocional, com tudo, com relação ao que se vê em redes sociais, né? Piorou as criancinhas, né? Nossos filhos. Que iniciativa em escola a senhora destacaria para formar uma nova geração mais consciente e menos violenta? Eu penso que é falar sobre o assunto, já que em muitas famílias não se fala. E ainda que se fale, né? O contexto de escola é um contexto diferente, é um contexto em que cada criança está validando um ao outro. Então, é falar sobre o assunto, seja através de palestras, rodas, brincadeiras. É um trabalho difícil, mas é um trabalho que hoje o município também já vem fazendo, né? Tem a Semana da Maria da Penha vai na escola, então os professores se dedicam ali a falar sobre o tema, as crianças fazem redação e tudo mais. Bacana, precisamos aumentar. Eu acho que é um assunto que deve ser falado
se não dá para falar todo dia, mas que fale de sempre em sempre, né? Então, hoje é um dos objetivos do prefeito, né? Ele tem nos pedido isso, inclusive com o secretário de Educação, para que fale, porque são os nossos pequenininhos, ali está sendo formado o caráter, né? A estrutura dessa criança, então, o alicerce, então, é isso, é conscientização, é falar sobre o assunto. A senhora é uma mulher com carreira sólida na segurança pública, está na frente da Secretaria Municipal, é mãe de 2 crianças. O que mais te motiva nessa luta? Às vezes eu brinco assim, né? Porque cansa, né? Eu tô caminhando para minha aposentadoria. Eu entrei na segurança pública aos 17 anos. Hoje não pode mais. Acho que a partir de casos igual o meu, eu falo, não, deixa, não dá tá muito novinha para entrar. Mas eu entrei com 17 anos, fui emancipada. Então, assim, desde que eu era adolescente, esquisito falar isso, mas eu já estava na segurança pública, né? Então, é uma vida dedicada a isso. E cansa, tem horas que você fala, ai, cara, como é difícil. Mas quanto mais você vê os casos, quanto mais eu particularmente vejo tanta coisa acontecendo aí, sabendo que eu posso contribuir, o que me motiva realmente são meus filhos, as pessoas que eu amo, meus sobrinhos, os jovens, né? A gente é de uma geração que está criada, formada emocionalmente, né? Então, que os nossos pequenos aí, né, tenham um futuro de maior esperança do que a gente vê hoje em dia, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para sua filha sobre o futuro das mulheres de Cuiabá, qual seria? Pegou pesado. Acho que eu termino completando um pouco a pergunta anterior. O que me motiva realmente são os filhos, né? Eu quase trouxe ela, viu, pro podcast. Só que ela tava dormindo muito, não vai ficar aí. Eu acho que o recado que eu deixo pra ela: se ame, se valorize, saiba até onde ir, saiba a hora de recuar, estude muito, não só para ter currículo, é importante ter um diploma, mas sobretudo estudar a si mesmo, estudar o seu coração, estudar quem ela é, se entender, e a partir do momento que ela se entenda, que ela comece a olhar o outro. Porque quando a gente se entende, a gente coloca limite. Quando a gente se ama, a gente não deixa determinadas pessoas, ambientes avançarem sobre nós. Então, que ela faça sempre esse estudo de onde ela está, quem ela é e para onde ela quer ir. E que ela tenha Deus no coração, que é o nosso Senhor Deus, que nos ama, cuida de nós. Eu acho que é esse o grande recado que eu deixo para ela e para todas as mulheres, né? Talvez a Sarinha não veja essa mensagem um dia, mas eu deixo isso para todas as mulheres, né? A gente que convive ali com tanta mazela, a gente vê mulheres assim que querem sair, Miriam, mas não tem força. Então, que estude a si mesmo, estude comportamentos, né? Até fazendo um gancho aqui final, o agressor ele vem quase como no manual. É um comportamento muito padrão. Quando essa mulher ela entende que ele normalmente faz isso, escala para isso, depois ele vai te agradar, vai te humilhar, vai bater, mas vai reconciliar. Quando ela entende aquele jogo, ela vê que é quase um comportamento padrão. Aí ela percebe que não é sobre ela, que não é ela que deu causa, que é ele, a estrutura é ele. Então, quando eu falo que eu quero que a minha filhinha estude, aprenda sobre si, sobre quem ela é, e a ler pessoas, entender quando está entrando numa furada, como diria meu pai, quando está entrando numa roubada, e saia enquanto é tempo. Então, acho que esse é o grande recado para as mulheres: saiam enquanto é tempo, se amem, e estamos aqui para ajudá-las naquilo que elas quiserem, estamos à disposição. Igual minha mãe sempre me falou, quando um homem aumenta a voz com você, ou parte para cima, assim, mesmo que ele não faça nada,
sai fora. Sai fora, já foi. Já foi. E qual recado você deixaria para o seu filho? Vai estudar, que o Enem tá todos... chegando aí. E para todos os meninos cuiabanos sobre como crescer respeitando e valorizando as mulheres. O recado que eu deixo é: sejam grandes homens. Se for preciso contrariar o que está posto, contrariar alguns padrões de comportamento em que muitos meninos aí crescem sem respeitar as mulheres, contrarie, seja diferente na sua geração. Busque respeitar sobretudo o ser humano. Quando você respeita o ser humano, você respeita automaticamente as mulheres. Então seja ético, Pedro Henrique, estude que o Enem tá vindo também. Obrigada. E essa pessoa que passa pela essa violência, qual o recado que a secretária fala para eles? E para as mulheres que hoje estão nessa condição, que ainda não tem suporte, a Secretaria da Mulher está à disposição, de portas abertas. Nós ficamos ali na Avenida Getúlio Vargas, um pouquinho para frente da prefeitura. Ali é das 8 às 18 horas. Ela pode vir sem encaminhamento, só porque eu vi o nosso papo aqui, está precisando de ajuda. Fala: olha, eu soube que aqui vocês têm como me ajudar. Ou vai no nosso lá, o espaço de acolhimento, que é 24 horas. Não consigo ir, liga 190, peça ajuda, busca alguém de confiança e nos encaminhe, que nós estamos à disposição. Secretária, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui. Obrigada. Tá bom? Vocês compartilhem, curte e comente.